muitas vezes você não está vendendo o suficiente na sua empresa porque você não consegue transmitir o seu posicionamento para o cliente porque, de fato, ele ainda não existe. Está começando mais um episódio do UnoCast, o único podcast que vai ajudar você e a sua clínica a vender ainda mais. E claro que agora a gente tá muito chique, né, Matheus? A gente já não vem mais sozinho nesse podcast. Esse negócio aqui tá crescendo, tá ficando uma coisa maravilhosa. Para quem não nos conhece ainda, eu sou a Dani, co-host desse podcast com muito orgulho. E, Matheus, vamos fazer diferente? Se apresenta hoje? Eu sou o Matheus, sou CEO da Uno. E como vocês sabem, eu sou fã de Spin Selling, então hoje eu tô aqui para perguntar. Exatamente, e a gente tem um convidado super especial, que é o Joe, fotógrafo profissional, especializado em imagem corporativa, e é exatamente por isso que você que tem uma clínica, que é dono do seu negócio, tem que ficar por aqui, porque se tem uma coisa que conta muito, e a gente estava falando antes sobre isso, é a imagem hoje em dia, né, nas redes sociais. A imagem sempre contou, mas quando chegou as redes sociais, o bicho começou a pegar muito mais. Mas antes de falar de tudo isso, Joey, por favor, seu microfone está aberto. Conta pra gente como que você iniciou nesse mundo de fotografias corporativas. Opa! Tem bastante coisa para dizer, então. A gente tem tempo. Primeiramente, eu quero dar boa noite pro pessoal que esteja assistindo, ou boa tarde ou bom dia. Meu nome é Joe Oliveira, sou fotógrafo. Já vai fazer quase uma década ali. E sou paulista. Mas já estou perdido aqui em Santa Catarina, que já vai fazer para mais de 20 anos. E a fotografia corporativa começou para mim junto com a pandemia. E abriu essa porta. Aí todo mundo recluso, as pessoas precisando aparecer mais nas mídias sociais, precisando investir mais na sua imagem ali para mostrar ao profissional que é vender o seu produto ou serviço, aonde abriu essa porta para mim. A gente não podia fazer evento, mas podia fazer fotografia corporativa, que era um pouquinho mais, como eu posso dizer, um pouco mais simples, né, e mais rápido que um evento. Então, teve essa oportunidade. Mas a fotografia para você não começou no mundo corporativo, né? Que você estava contando para mim que você começou num lugar bem inusitado. Calma, gente. Começamos com balada. E eu, um cara aqui, uma cara de nerd, nada baladeiro. Mas eu tive essa oportunidade, num momento que eu tava passando um pouco difícil na minha vida. Um convite de alguns amigos. Então, a gente foi para uma balada. E lá eu presenciei um cara fotografando. Nunca tinha visto ninguém fotografando um evento, ainda principalmente uma balada. E eu sou um cara que eu gosto. O que eu gosto, eu vou atrás. Então, eu já tinha uma câmera que eu comprei não para foto, porque eu não era amante de fotografia. Eu queria ser videomaker. Olha só. A minha ideia inicial era ser videomaker, fazer vídeo, botar emoção, movimento, música. Mas ficou jogada a câmera lá por um bom tempo. Aí, com essa oportunidade que eu tive de conhecer um grande homem, que era o Júnior, dono de um site de baladas, fazer fotografia. Eu falei, olha, rapaz, eu tenho uma câmera. Você não quer me ensinar? Foi bem assim. Eu tenho uma câmera e um sonho. Quase isso. E aí ele falou, cara, eu tô toda sexta-feira aqui. Era uma balada em Navegantes ainda, que hoje nem existe mais. Tô toda sexta-feira aqui. Se você quiser vir, traz o teu equipamento. Eu só tinha a câmera e a lente. Não tinha flash, não tinha mais nada. Falou, eu tenho um flash aqui, te impresso aqui, e eu começo a te ensinar. Para ele foi muito conveniente. Eu comecei, então, durante um mês inteiro, tive um intensivo ali, um curso com ele. Então, toda sexta-feira eu estava lá na balada. Ele é bom que eu não precisava pagar. Entrava na balada de graça. Entrava de graça. Não pegava fila também, né? Não pegava fila também. E ali eu tive a oportunidade de conhecer um pouco das regras da fotografia, a questão de enquadramento, aprender a mexer no flash no fogo mesmo ali. E para ele foi conveniente porque enquanto eu trabalhava para ele de graça, ele me ensinava, ele não precisava trabalhar. Cara, e deve ser muito difícil tirar foto em balada, né? Eu tava pensando agora, porque você não controla a luz, você tem que pegar a pessoa no ângulo bom, geralmente ela tá doidona. E é aquele momento que tem... Como é que era isso lá? Como é que se organizava, assim, como é que se escolhia as pessoas e qual que é o segredo para fazer uma foto de balada ficar boa? Porque eu conheço gente que
quem presenciou ao vivo sabe, mas você vai olhar a foto ali, a pessoa estava super bem, né? Isso é mágica? O que vocês A fazem? gente pode falar aqui o segredo? À vontade. Mr. M da fotografia agora. Então, começando pelo público ali. Então, a grande maioria das casas, o pessoal quer vender a beleza, quer vender diversão, quer vender agito, alegria. Então, a gente tinha um público seleto ali para fotografar. E é como você falou assim, é um ambiente extremamente escuro, então a gente vai se adaptando. Claro, depois, uma balada é muito parecida com a outra. O ambiente é sempre escuro, baixa iluminação, que aí deixa as pessoas mais convidativas para festejar, uma coisa mais íntima Fica mais espontâneo. também. Aí a gente busca ali, então, vou fazer uma exposição correta, um macete é virar o público, sempre fotografar o público de costas para a luz ou de costas para o palco, porque aí já vem aquela luz colorida de fundo, que todo mundo adora, que marca bem aquela silhueta. Fotos mostrando mais o look completo da pessoa ser fotografada ali. Até foi daí que tive o pezinho para moda. Então, a gente mais retratos e não fotografia tão aberta. Então, são pequenos macetes. Claro, como eu falei, cada ambiente são muito parecidos. Depois você pega a regra, como é que eu posso colocar? Os ajustes que você vai utilizar na câmera ali, você vai se repetindo para cada balada. Você já sabe, tiver tudo de noite. Então, na minha câmera funciona dessa forma para ter uma boa fotografia. Eu tenho que botar tanto de abertura, tanto de ISO, o flash eu vou virar para cá, rebatendo para cá, e é isso aí. E acaba se repetindo. Ou seja na clínica, seja na fotografia, processos. Até para fotografar tudo tem tem um processo. processo. E aqui a gente já tem um primeiro insight importante de business, porque apesar da gente estar falando de balada e entretenimento, olha o elemento que o Joe já trouxe pra gente. Você precisa usar a imagem para você atrair o público que você quer. Então, se eu quero atrair um público específico, eu tenho que mostrar para aquele público que as pessoas que estão na balada vão gerar conexão com ele. E também tem um outro elemento aqui, que nem a Dani falou de processo, tem que ser padronizada a foto. Então, você vai tirar uma imagem, você vai saber que é daquele lugar, que a pessoa estava ali. E a gente já vê que, bem, é entretenimento, mas é um negócio. Então, se eles estão investindo em imagem para trazer o posicionamento brand daquele lugar, é porque com certeza isso dá um retorno financeiro. E eu até queria entrar num outro ponto relacionado a isso, e daí a gente já entra também um pouquinho na questão de clínica, que eu acho que todo mundo já passou por isso, de olhar fotos da balada ali no Instagram, e daí você pensa, nossa, essa casa noturna é incrível, não sei o que, só vai gente bonita, vai gente bem vestida, a música deve ser incrível. Daí você chega no lugar, né, aquela balada xoxa, capenga, meia dúzia de gente ali, quem tava na foto no fim era só o funcionário da balada, que era a bartender bonita. E aí eu entro nisso também na questão de clínica, porque a gente está sempre filosofando e voltando para isso, né? Eu percebo que isso acontece muito. Tem muita gente que foca na sua imagem pessoal, porque igual o Matheus falou, vende, né? A nossa imagem vende. E aí a pessoa, tipo, poxa, incrível, toda lindona lá na clínica, investiu um monte nisso. Mas aí você chega na clínica dela, não reflete em absolutamente nada disso. Você percebe que isso tem, para você que trabalha com imagem corporativa, isso tem uma relevância de tipo, eu mostro uma imagem aqui. O que tá por trás, no fim, realmente importa? Ou a imagem vende mais do que toda a estética que a pessoa tem por trás daquilo? Eu penso assim, não basta ter uma boa foto bonita, não basta ter uma boa imagem. Você tem que agregar a ela a sua personalidade. Quem é você? E aí, obviamente, que a sua clínica ou a sua empresa vai refletir quem é você. Como profissional. Então, se você tem uma foto bonita no outdoor, que hoje a gente vê muito pessoal investindo também em questão de outdoor ali, corretores, esteticistas, tem uma clínica bonita também, aí você investe no ambiente, música, um ambiente aconchegante, acolhedor, cafezinho, uma boa recepção. Só que você não consegue transmitir isso ou no atendimento, ou até mesmo também propriamente na clínica. Você chega ali, a clínica tem uma estética feia, isso deixa a desejar e traz um mal-estar para
pro cliente. Eu falo por mim mesmo, que além de ser fotógrafo e fazer fotos corporativas, eu também sou consumidor. Uhum. E isso acaba me impactando. E até mesmo o entrar no seu estúdio também é um exemplo, né? O Matheus estava falando que o seu estúdio é incrível, não tive a oportunidade de conhecer ainda. Mas eu acredito que só de você entrar nesse ambiente, para você já deve ter sido uma sensação mais reconfortante, assim, de entrar nesse ambiente. E assim, o grande ponto aqui é essa provocação de que muitas vezes eu vejo assim, a pessoa que faz um bom trabalho, tem um bom atendimento, tem uma clínica bonita, às vezes deixa de cuidar da imagem, e a gente vê justamente a pessoa que às vezes nem tem um produto tão bom, cuidando da imagem, tendo um resultado mais rápido. Então, quem consegue conciliar as duas coisas acaba tendo um resultado bem expressivo. Mas eu vejo assim, por exemplo, tem muita gente assim que é um excelente profissional, mas aí você vai entrar no Instagram, tem foto antiga, não tem fotos que, até mesmo do antes e depois dos pacientes, ele acaba não refletindo o resultado que ele entregou. E é uma coisa que eu mesmo passei, né? Então eu via, por exemplo, assim, a gente entrega um método super legal para clínicas, né? A gente ajuda a vender mais, a gente entrega resultado, tem software. Mas o fato de eu não ter algumas imagens que remetiam a essa entrega faziam com que só o cara do lado ter uma apresentação mais bonita com terno fazia ele ser escolhido mais do que eu. Então foi um momento que eu levantei a mão também e falei, caramba, eu preciso. E, Joe, o que você vê assim, por exemplo, eu imagino que as pessoas que vão fotografar com você são pessoas que não estão muito acostumadas com foto, né? Total. Como é que é isso? Eu passei por esse processo, mas é comum a pessoa, ela já tem que vir fotogênica, ela tem que vir preparada, ou você consegue ajudar a pessoa a soltar na hora ali e dar uma orientação para ela para pegar os melhores ângulos e fazer um bom trabalho? Vamos usar você como exemplo. Na nossa sessão fotográfica, como que você se sentiu? No geral, do início ao fim da sessão. No começo eu estava nervoso, né? Assim, não um nervoso ruim, mas um nervoso com vergonha, porque eu não sou um cara que tem muito hábito de tirar foto. Então, eu cheguei ali no estúdio e o meu medo foi, caramba, será que eu vou conseguir ajudar ele a tirar as fotos ou vai ficar estranho? Porque eu não sou acostumado com isso. Não sou modelo, né? E aconteceu alguma coisa ali, não sei o que foi, depois foi fluido, ficou super tranquilo. Eu queria que você explicasse essa mágica. É bem esse ponto que você falou. A grande temor do modelo em si, quando vem ali, ele é profissional na área dele. Uhum. E quando chega na frente da câmera, ele trava. Normal. O que é um bom profissional tem que fazer nesse momento? Essa entrevista, esse tete-a-tete, essa conversação. Que aí você acaba quebrando esse gelo, conhecendo mais o profissional. Como eu te fiz várias perguntas. Me explica como é que é o seu trabalho. O que vocês fazem? Vendem para clínica, mas como é que vocês vendem? Tá, e qual que são as perspectivas para esse ano? Estão querendo atingir o quê? E aí você vai falando do que você entende. E ali a gente vai conversando. Fora isso dali, a gente migrou para um outro assunto, assuntos mais pessoais. Olha, eu tenho tais hobbies que você me falou. Olha, eu gosto de jogos. Aí a gente já buscou uma identificação. Falou, eu também gosto. E aí você começa a relaxar e sentir mais. E aí você começa a perceber que a fotografia ali, as poses, não são coisas complicadas. E aí eu deixo mais à vontade, porque eu falo, é uma direção mais orgânica, eu deixo mais à vontade o cliente. Claro que a gente vai fazer na direção de pose, olha, dá uma olhadinha para cá. O que você acha? Eu vou dando essas opções para eles. Não com impondo, mas eu deixo para ele escolher. O que você acha da gente fazer isso aqui? O que você acha da gente colocar... se você sentar dessa maneira aqui e olha, o que você quer passar, né? E, obviamente, também visando os looks. Quais são os looks que você trouxe? Que nem você mostrou, eu trouxe tais looks. Beleza. Qual que é o que você mais gosta? Geralmente começa assim, qual que você mais gosta? Eu gosto desse aqui, beleza. Esse aqui vai ser pro final. Qual que você menos gosta? Eu já ia gosta? achar que ia ser o começo já, que mais gosta. Por que eu faço isso? Porque, claro que ele adora todos, por isso que ele escolheu. Mas o que ele menos gosta? Esse aqui, beleza. Porque esse aqui a gente vai utilizar nos primeiros minutos ali, que é o momento que a gente está quebrando o gelo. Então, o cliente está muito engessado, ele está muito nervoso. Então, geralmente, não começa a render. Vai engateando, vai esquentando a máquina. Aí, a partir ali de 20 minutos depois, que ele começa a perceber, olha, não é bem assim que eu esperava. É uma coisa diferente, não é aquele bicho de 7 cabeças. Aí, começa a fluir. E aí, o cliente, no fim, ele acaba até ditando as poses. Olha, eu vi essa ideia aqui, olha, eu acho que a gente pode fazer aqui.
E aí se torna bem mais fácil. Aí a gente consegue, nisso, extrair a essência do profissional, que cada um tem seu modo de agir, a sua essência, e colocar na fotografia. Para depois aí, obviamente, ele vai estar na venda do produto ou do serviço dele, o cliente, algo que ele quer atingir, vai se identificar. Opa, eu já ia junto com você, pode ir. Não, eu tava pensando assim nessa experiência, porque realmente facilita. Qual que é a questão? Hoje, a gente estava até conversando sobre isso antes. A gente tem câmeras muito boas, né? Não chega nem aos pés de uma câmera profissional, mas se você tem um iPhone, você consegue tirar uma foto bonita. Mas ter esse auxílio do profissional que sabe como te posicionar ali, principalmente te deixar solto para você... eu não sei, se a gente fica meio travado, assim, mas ter esse auxílio é muito importante porque a foto fica bem mais interessante. Então, eu trouxe para ele que eu queria passar uma visão de autoridade, uma visão de competência. Ele já tinha pronto algumas coisas que eu não ia pensar nunca em fazer, porque eu não sou habituado com isso. Mas aí eu queria entrar num outro ponto, porque assim, a gente tá falando aqui com um baita profissional, o Joe, uma década de Obrigado. experiência, pelo menos, ele já explicou pra gente. E para aquela consultora que tá indo, às vezes, não é nem aqui de perto, ela tá lá, né? A gente tem aí ouvintes do Brasil inteiro. E tá indo num fotógrafo que não passa tantas instruções para ela. Ela tá super nervosa. E vocês falaram num ponto que eu acho muito interessante, que é o passar a essência, né? Que nem você queria passar uma autoridade, mas aí às vezes a gente tem biomédica que tem medo de ficar muito autoritária na foto e aí não passar simpatia. Tirar foto com a agulha e com a cara séria. E tem aquela que também tem medo de ficar muito infantil, aí, né, com aquele jalequinho rosa, sabe? Que parece que é uma pediatra. Sim. Não, nada contra, tá? Mas eu tô explicando. Que dicas que você pode dar, assim, pra... Porque a gente é assim, né? A gente vai fazer alguma coisa, a gente quer saber como que é antes de ir. Você teria alguma dica de procurar foto ou de na hora mesmo? Como é que... O que você falaria pra quem tá indo tirar fotos? É engraçado você falou assim, que a gente quer fazer uma coisa, a gente procura antes saber como é que é. Foi a mesma coisa antes de vir aqui o convite de vocês. Como é que funciona um podcast? Já fui fazer Como um faz laboratório. para ir num podcast? Primeiro tem que ter o convite. Então, a minha dica que eu dou, primeiramente, a dica que dá para qualquer produto ou serviço, pesquise, veja as referências. Precisa ser referência da minha área ou não necessariamente? Não necessariamente. A nossa referência principalmente, o estilo da fotografia, se aquele fotógrafo que te agrada. Porque eu falo, nós fotógrafos somos como se fossem pintores. Existem diversos tipos de pintores, com diversos tipos de pinceladas ali. Então, escolha o fotógrafo que mais te agrada visualmente. Olha, eu acho que é esse tipo de fotografia aqui que ele faz, usa uma luz de Rembrandt, ou uma luz mais dramática, ou ele é mais puxado mais pro natural. Eu gosto assim. Dois, busque conversar com ele antes, e você faz uma conversação, tire suas dúvidas, pergunte como é que é feito o trabalho, você direciona, o que eu levo, você dá alguma dica de look, você tem pessoas para me indicar, olha, se abre, olha, eu sou um pouco envergonhado, como é que funciona? Ali você já vai ver se o profissional Vai ele é sentir, bom, né? e você vai sentir, você vai ser bem receptivo, pô, eu vou conseguir me soltar, não é aquela coisa fria, engessada, parece que você está conversando com um robô. Então, tanto que quando o Matheus entrou em contato comigo ali, toda a conversação é muito orgânica. Então, eu busco entender, eu busco conversar. Então, eu sou até um pouco chato, que olha, o que você quer fazer? Mas para que você quer a fotografia? Qual que vai ser a área relacionada? É impressão? É mídias sociais? Mas mais para conhecer o cliente mesmo. Porque depois vem esse desafio, quando o cliente vai até você tem esse desejo de entrar na mente dele. Isso aí, porque como ele falou, a gente tá nervoso, você entra em um estado meio que de pânico, assim, meu Deus, como é que vai ser, o que eu faço? E se o fotógrafo compartilhar desse pânico também, não como é que eu posso dizer? Acalmar a pessoa, emocional, calma, não é um bicho de sete cabeças ali, o trabalho sai extremamente ruim. Aí sai a foto da mulher com a agulha na mão. sai poses genéricas, porque muitas vezes você quer fazer um ensaio único. Olha, esse é o meu ensaio, é a minha essência, eu tô colocando eu naquela fotografia. Eu não quero um ensaio parecido com uma clássico. outra profissional. Porque você quer que o seu público-alvo distingue você daquele outro profissional. Então, eu digo que um bom fotógrafo, ele consegue enxergar isso. Então, nenhum ensaio não é parecido com o outro.
E ali falando agora de coisas genéricas, né? Isso até me remete ao polêmico assunto de inteligência artificial. Opa. Sim, falamos de robô Porque- também, eu tava com isso na cabeça. Recentemente eu tenho entrado bastante no LinkedIn e antes o Joe ele até trouxe uma estatística bem interessante em relação a como a foto ela faz a Uhum. diferença no perfil do LinkedIn. Qual foi o número que você falou mesmo? Sim, eu vi dados recentes, 2024, que um bom retorno corporativo, uma boa fotografia ali, você tem até 21 acessos a mais no seu perfil no LinkedIn. Uau. Então, você tem uma visitação maior, assim, daqueles headhunters, do pessoal que vem para estar buscando quem quer se posicionar novamente no mercado. Então, é interessante. E aí, indo nesse ponto, assim, o que acontece? A pessoa vê, por exemplo, ela viu essa mesma pesquisa, ela viu que ela tem que... eu tenho que ter uma foto corporativa. Mas ao invés de buscar um profissional, ela vai lá e gera a foto com o IA com o aplicativo. Uhum. E, cara, pelo menos para mim, gera o efeito inverso. Porque hoje, eu não sei dizer exatamente como, mas a gente ainda consegue reconhecer a diferença de uma foto de inteligência artificial para uma foto real. Aí eu olho aquilo e fico pensando, caramba, essa pessoa deve ser feia mesmo. Porque se ela deixou a imagem do robô ali. Mas o que eu queria entender, Joe, assim, para você como profissional, como que você enxerga a inteligência artificial? Ela é uma coisa ruim, é uma coisa que a gente pode aproveitar? Então, hoje tem esse grande temor, né, que a grande maioria dos fotógrafos, não só fotógrafos, mas o pessoal que trabalha no audiovisual em geral, encaram como se fosse um inimigo. O Skynet. Então, vamos perder nossos empregos. Não, eu vejo como uma oportunidade de você melhoria e uma ferramenta aliada. Hoje eu trabalho com com inteligência artificial, tenho essa ferramenta nos programas que eu utilizo Que legal. e tem me auxiliado na minha rotina de trabalho, no fluxo de trabalho, tem agilizado muito e melhorado a entrega também. Uma coisa que antes eu tinha que fazer manualmente algumas coisas. Um exemplo, manipulação na foto, retirada de algum objeto, que antes demorava muito tempo para fazer. Com a inteligência artificial hoje eu consigo fazer isso extremamente rápido. Legal. E é legal porque eu partilho muito dessa visão que eu acredito que a IA ela não vai substituir a gente, mas ela vai poupar a gente de fazer as partes chatas e ineficientes do nosso trabalho. Então, se você tem que passar 10 horas a menos cuidando ali do retoquezinho, do detalhe que o computador vai fazer muito bem, você tem mais tempo para focar em capturar o ângulo certo da pessoa, em deixar a pessoa mais à vontade e entender o que ela realmente quer transmitir. E sabe outro ponto que a gente estava até comentando antes? É esse exagero da inteligência artificial, né? Normalmente, quando a gente faz uma imagem na IA, a galera sempre tenta melhorar a sua aparência, né? Tipo, afinar o nariz, melhorar o cabelo, mudar a cor. O Matheus estava aqui perguntando antes, dava para ficar loiro no podcast. Descobri nas entradas. E eu fico parando para pensar o quanto isso pode afetar a autoestima de alguém. No sentido de, eu me vejo de uma forma na inteligência artificial. Uhum. E aí, quando chega o momento de eu aparecer pro meu cliente, ou aparecer em público, eu tenho essa referência. Você já sofreu alguma coisa assim, de um cliente que se editava demais e aí chegou pra você e tipo, eu preciso que você mude minha aparência? Então, essa é uma boa pergunta, na verdade. E não tava no roteiro, né? Desculpa, desculpa. Não, que isso. Então, a questão da autoimagem mesmo, a confiança em si, hoje, é uma coisa muito discutida. Até eu estava lendo um artigo sobre clínicas estéticas que eles estão tentando mudar esse pensamento que elas são, não exagerar, mas ver a estética como uma forma de um benefício para sua saúde, um benefício para sua autoestima, mas com cautela e com equilíbrio. A famosa beleza natural, né? Que tá Isso. surgindo agora. Hoje a gente vê que as pessoas estão muito mais buscando uma vida mais saudável, hoje está muito na moda se exercitar e tudo mais. E até pessoas que fizeram muito procedimento estético hoje estão retirando. A gente pega um caso famoso daquela GK e tudo mais. Sim. Então, a inteligência artificial, como eu falei, é uma ferramenta que vem para ajudar, mas tem que ter cautela. Então, dá para se fazer ótimos trabalhos com ela. Então, quem quer gerar um caso ali de fazer uma fotografia com inteligência artificial,
dá para se utilizar, dá para se brincar, mas vai com cautela, tem que saber mexer também. Dá pra brincar, entenderam, né? Dá pra brincar. Porque Até para não passar a impressão errada, né? Que se faz uma foto 100% com IA, ao invés de eu olhar sei lá, o perfil da pessoa e achar que ela é uma pessoa em destaque, eu vou dizer, caramba, ele não teve nem o trabalho de parar uma hora e tirar uma foto. Então, equilíbrio é tudo, né? o efeito pode ser rebote, porque você muda o foco. O foco que era para ser Perfeito. o seu profissionalismo, o seu produto ou serviço, a pessoa vai se pegar pensando, falando, mas peraí, ele fez uma foto de IA, mas por que isso? Então, fala, cautela, utilize ali como ferramenta e voltando à pergunta lá que foi inicial, clientes que pedem muita modificação e tudo mais. Eu tenho alguns clientes que, na grande maioria, não quero levantar uma polêmica, mas até em si mais mulheres, que são mais preocupadas em si. 95% do meu público são mulheres. Então, eu estou tentando mudar. O Matheus é um dos caras que tem a cabeça mais evoluída. Falaram, eu preciso ter. Homens, façam retratos, que isso faz a gente ganhar mais dinheiro. Auxilia bastante. Auxilia mesmo. Então, traz um posicionamento bom. Elas pedem para investir mais na edição. Então, olha, eu tenho aquela marquinha aqui, eu tenho aquela cicatriz aqui. Levanta um pouco mais a sobrancelha, arruma isso aqui. E acaba... A gente, claro, foi contratado para isso, mas eu sempre passo para o cliente. Olha, o interessante é manter o natural, mais natural, e não descaracterizar tanto. Tem clientes que permitem... Então, vamos manter o natural, que é a minha essência, mas tem clientes que falam, não, eu quero assim. A gente respeita. Mas o interessante é mesmo nunca fugir de quem você é. Como é que será que a pessoa vai para fazer uma palestra, né? Depois de tirar tantas fotos modificadas, como é que será que você É chega? isso que eu indago depois, porque quem olhar e quem te encontrar, que tem mais contato com você, vai causar essa estranheza. Você está disposto a isso? Se tá, tudo bem, então. Aceita, né? Aceita. E aí eu queria te perguntar, falando isso que a gente tá falando muito de imagem e aceitar a sua beleza natural, eu queria que a gente desse umas diquinhas, que eu amo diquinhas práticas. Galera, né, tirei lá uma foto profissional, ela tem uma iluminação melhor, ela tem um visual melhor, tem coisas que dá pra gente manter no dia a dia, né? Igual a gente falou, se a pessoa não edita muito, esse é meu cabelo mesmo, essa é minha cara mesmo, eu tenho uma espinha mesmo. Mas ainda assim, eu quero que o meu stories seja mais profissional. Eu quero que o vídeo que eu faça ali, uma call que eu vou fazer com o meu cliente, ou até mesmo, né? É que eu tô falando de vídeos porque a gente tá falando de fotografia. Como que a pessoa pode fazer tudo isso dentro do ambiente dela de trabalho? Assim, existe uma iluminação que ajude mesmo? É a luz natural do dia a dia? Cada luz tem uma ideia específica? Passa uma coisa específica? Sim. É bem interessante a sua pergunta. Tanto para foto quanto para o vídeo, é essencial a luz. Então, a gente vai... Muitos buscam luz natural. Então, eu falo, você vai utilizar a luz natural? Eu não tenho um LED, que é bem utilizado hoje. Vou fazer uma iluminação mais em 45 graus, dá um preenchimento, dá um leve contraste. Eu, particularmente, gosto bastante. Você vai olhar nas minhas fotografias, tem muito disso. Eu preciso fazer uma foto, não tem LED. Você pode posicionar perto de uma janela. Aquela luz de janela é muito recomendada. Literalmente a luz natural. E é muito bonita. E ali você consegue fazer ótimos retratos. Você consegue até dar uma brincadinha com a sombra do contorno da janela. Então, é bem elegante. Hoje nós temos muitos estúdios que utilizam disso. Ele tem tanta opção de luz artificial, com tochas e flash, quanto ele tem uma parte com uma janela com luz de janela. Muitos fotógrafos preferem assim. Então, e aí não precisa ser diretamente a luz de frente para você. Não, o interessante, eu gosto mais de utilizar sempre no ângulo de 45 graus. Façam matemática, galera, 45 graus. Isso que eles chamam que é a luz de Rembrandt, então ele entra em 45 graus, que dá aquele contorno, fica melhor o perfil. Se posicione também mais em perfil, escolha o seu melhor lado. Existe o melhor lado? Olha... Existe o favorito, eu acho, né? Eu acho que todo é o melhor lado, né? Pra mim, eu me gosto como um todo, mas geralmente alguns são, esse aqui é o meu melhor lado, assim. 99% das pessoas, quando eu vou gravá-las, elas falam, tá? Ai, não, peraí, que esse aqui é meu melhor lado. Então... eu tenho isso também com meus clientes. A gente busca sempre gravar isso. E um bom cenário também.
Então, aí a gente voltando lá no início, a gente falou das clínicas de estética com um ambiente que é reconfortante, que saiba receber, e não somente o profissional que tem uma boa fotografia estampada ali no outdoor, mas que tem uma clínica que tem um visual bonito. Também, busque sim também uma parede mais sólida, ou com estantes de livros atrás, fuja um pouco das estampas, a parte de looks também, cores mais... roupa com as cores mais sólidas também. Se quer utilizar um branquinho também, passa também, independente do qual ramo que você atua também, a coloração ajuda bastante. Então eu fugiria um pouco das estampas. Cores mais sólidas ali ficariam mais legais. Essa é uma boa dica, até porque muitas vezes na clínica o profissional tem que tirar foto do cliente. Então, o que o Joe passou pra gente antes. Primeiro, você tem que criar rapport com a pessoa, tem que deixar ela confortável. Ótimo. E é muito comum, tá? Geralmente as clínicas, elas têm um espaço instagramável. Então tem no fundo, geralmente algumas folhas, tem uma poltrona bonita. E aí elas têm esse trabalho de, primeiro, deixar a cliente confortável. Você já deu a dica pra gente conversar com a pessoa, entender como é que ela tá. Depois pode falar do resultado, né? A pessoa provavelmente acabou de fazer o procedimento estético. E aí ele trouxe agora elementos de quando escolher a pessoa para foto. Então, se a querida cliente veio com uma camiseta de tigrinho, né, estampada de tigre, talvez não seja o dia para tirar foto. Então, a gente já sabe como... Vai roubar a cena do real foco, que seria ali, obviamente, do serviço ali, do procedimento feito na paciente, né? Então, a intenção é a gente manter todo o foco ali no procedimento. E nisso, ainda falando disso, existem uma coisa que é muito comum em estética, é foto de antes e depois. Sim, e eu adoro ver. Sou muito viciado em ver. É que você olha o antes e depois, então ao invés dele ter que te explicar o resultado, você consegue perceber ali exatamente como é. E como é que faz para conseguir padronizar esse antes e depois? Assim é a dica, porque às vezes a pessoa não vai estar no mesmo lugar, não vai estar com a mesma roupa. O que você faria se eu tivesse que tirar foto da pessoa no mesmo ângulo em 2 dias diferentes, em lugares diferentes? Como você falou, assim, a clínica, eles já estão investindo bastante nessa parte das mídias sociais com ambientes instagramáveis. Então, eles já têm, muitas clínicas têm, eu vou pegar o meu caso aqui, a clínica do neurologista que eu vou. A esposa dele, ela não é neurologista, ela faz parte de cirurgias, cirurgia plástica, e ela tem um espaço para isso, que é onde ela já tem um LED posicionado ali, a cliente vai lá e ela faz a foto antes, já diretamente no celular, aí o celular também já tem aplicativos para edição, ela faz um enquadramento ali, ele tem um banquinho já na altura correta, com LED na lateral, e ela faz a foto, do antes e depois. Já deixa posicionado, você não precisa nem ficar mexendo mais. Porque é um espaço pequeno, é quase se fosse uma fotografia, dependendo, quase se fosse uma 3x4. Que normalmente é uns quadradinhos, né? Um espacinho. Então é super estratégico já ter um lugar. Você falou também 2 coisas aqui, que é a iluminação e aplicativo. Então eu queria te perguntar, de aplicativos, quais você recomenda, né, para uma profissional estar ali tirando a foto dos clientes? E também de iluminação, qual que seria um kit básico para ter na clínica, para conseguir tirar boas fotos, independente da hora do dia? De aplicativos, eu não sou muito de aplicativos. Mas um aplicativo que você pode utilizar, propriamente o próprio Lightroom tem a versão gratuita, você pode baixar e utilizar no celular. Não sei lhe dizer se questão de CapCut tem a opção de fotos também, sei que ele é muito forte em vídeos. Ele não tem. Não tem a opção de fotos? Não. Então a gente já descarta esse aí. Mas o Lightroom mesmo é uma versão, ele é muito auto-instrutivo. O layout é muito simples. Ali ele já tem as ferramentas mais utilizadas ali. E a versão gratuita, ele já comporta tudo isso. Falo porque eu utilizei bastante. Que ele tem filtros prontos já, né? Ele tem o famoso Sim, preset. tem os Então, a própria clínica... preset, viu como eu sou muito da fotografia? E aí a pessoa já pode escolher um preset definido ali para ela usar sempre em todas as fotos e criar um padrãozinho. Então, eu preferia mais utilizar o próprio Lightroom mesmo, que você pode definir um preset e deixar salvo ali. E ele colocou ali, você salva até a questão de enquadramento, exportação ali, quantos pixels você vai querer. E qual foi a outra pergunta? Foi sobre a iluminação. O que eu preciso fazer para ajustar isso? Porque às vezes eu tenho um espaço bonito, mas a foto não fica legal por causa do iluminação. Hoje, o pessoal tem o próprio LED mesmo. Hoje a gente pode encontrar LEDs em qualquer loja de
E E-commerce bugiganga, também, né? e-commerce. E o pessoal hoje usa muito os bastões de LED hoje, que tem super barato, que você consegue modificar até a cor da luz, ali, a temperatura também, e é bem acessível. Então, tipo, um bastão fino, que você já vem com um tripézinho, usa facilmente. É o que eu mais vejo o pessoal utilizando. Pessoal comum, assim, utilizando. Esses bastões de luz, eu lembro que comigo a gente acabou escolhendo uma cor azul. Uhum. Isso foi estratégico, né? Quando o azul ele representa algumas coisas. Como é que funciona essa questão de escolha de cores? Estou na clínica, o que que eu poderia fazer para escolher qual cores usar assim num fundo? Se eu quero tirar uma foto mais profissional minha, ou quero transmitir alguma coisa, tem relação a essas cores? Como é? Sim. Depende do estilo da fotografia. Você vai fazer um retrato ali, mas depende do estilo da sua empresa. Vamos pegar uma empresa de tecnologia, uma startup, o pessoal um pouco mais descontraído. Jovem, 25 anos, calça jeans, tênis. Então, a gente pode utilizar uma coloração, dependendo das cores que representam a empresa, a gente pode puxar isso, até para, obviamente, sempre quem olha a fotografia lembrar da marca. Tem uma correlação do logo Sim. com a cor. Ali. Mas cores mais quentes também é bastante utilizado. O amarelo, que representa mais riqueza, quem quer trazer mais poder também. Ou um fundo mais sólido ali, uma cor mais... obviamente uma cor mais... Um fundo cinza, sem cor nenhuma também. Exato? Mas eu utilizaria mais... são cores mais sólidas, então, tipo... roxo, verde escuro, azul escuro, vermelho escuro. É o que eu vi que é muito utilizado. Nossa, o vermelho eu ia ter medo de usar numa foto. Fica Mas parecendo uma coisa meio filme de terror, assim. Depende da meio- proposta. Depende da proposta. Então, hoje a gente migra de três tipos na foto. Então, tem a foto mais informal, a meio formal e a totalmente formal. Que vai desde a vestimenta que você vai utilizar. Eu tenho uma empresa, mas como eu falei, é uma empresa de tecnologia, a gente é mais descolado, a gente é uma empresa bem mais jovem. Então, assim, tanto que eu já atendi uma empresa, assim, no final do ano passado, que era uma pessoa muito jovem. Parecia o campus da Google, assim. O máximo, o mais velho tinha 35 anos. Só os menor aprendiz na empresa. Então, o pessoal era muito mais jovem. E era um pessoal muito descolado. Tipo, camiseta, t-shirt, tênis, as meninas com piercing. E as fotos deles não foram nenhuma foto com uma pose formal. Um pessoal muito descontraído, mais sorridente. Então, essa era a pegada da empresa. É isso que eles querem, que eles vendem e é isso que eles querem passar. E a coloração, se eu não me engano, a cor da empresa, o logo deles é roxo. E a gente utilizou muito a cor roxa. Isso é muito importante, né? Hoje em dia, a galera tá até cansando já desse tudo igual, de ver as fotos sempre tudo igual. E ao mesmo tempo, a pessoa tem um pouco de medo de Parece mostrar estranho demais e ser estranho. Uhum. O que você que trabalha com esse mundo pensa sobre isso, assim, na sua visão profissional? Eu tenho que ser eu mesmo? Eu tenho que seguir o padrão de todo mundo? Olha, como parafraseando aquela música da Pidgey, né? O importante é ser você. Então, seja você. Então, se você montou a sua empresa... Se você montou a sua Certo. empresa e você tem o seu público ali, algo que você quer atingir, seja autêntica. Nossa, meu público é um pessoal mais alternativo, porque eu sou uma pessoa alternativa. Vamos pegar um exemplo, sei lá, o dono da Chili Beans. O público deles é extremamente alternativo. Você vê desde de quem consome os ovos até quem os vendedores ali. Quem trabalha, assim. É um pessoal extremamente diferente ali. E o dono também é assim. Eu acho que com ele não ficaria certo, não daria certo ele fazer uma foto de terno e gravata, parecendo um advogado. Brabão. O pessoal, peraí, eu não me identifico com isso. Então, eu acho que o interessante seja você mesmo. E essa parte, assim, até eu estava pensando agora, você falou da correlação antes entre a empresa e a pessoa. E o ser você mesmo, eu lembrei, por exemplo, vou chamar vou falar o senhor da van. Cara, esses dias... Velho. o velho da van. Ele já aceitou, já. Tá até... Acho que até Então, ele já botou no LinkedIn dele, velho, da van. Não, já talvez. está. Cara, o velho da van é uma marca. Esses dias eu vi um vídeo dele, ele tava com um tênis verde e amarelo. Então, você representar só... Nem sempre é ser o esteticamente mais bonito, mas ele é um cara único. E você bate o olho nas cores ali verde e amarelo, você facilmente reconhece a marca dele.
Lembrei também do CEO da CIMED, que ele estava usando muito uma camisa amarela. Cara, você bate o olho, você lembra dele. Então, me faz pensar que, principalmente agora, como essas marcas pessoais estão mais fortes, é uma tendência o dono ou a dona da empresa se posicionar à frente. A gente tem menos ali, o líder da empresa nos bastidores, organizando a empresa, e mais ele à frente, vendendo e sendo a cara da marca. Uhum. Então, como que faz para a gente descobrir essa autenticidade, né? Porque o mundo muitas vezes nos molda. Você consegue pensar em alguém assim que algum case seu que a pessoa fez isso, abraçou quem ela é e isso trouxe um retorno significativo para o negócio? Quem que eu poderia pensar? Enquanto pensa, depois isso a gente corta, tá? Olha, vou pegar bem daqui, então. Bem daqui. Tem uma empreendedora que já é cliente há alguns anos, dona de uma multimarcas, que ela gosta muito de praticar esportes. Então, ela muito praticar... como é que é o nome? Ela faz o... Não é a musculação, é o... CrossFit. Muito crossfit. Então, ela é mais marombada, mais forte. E ela vende roupas para mulheres mais elegantes. E não estava em conversação, que eu fazia trabalhos para ela, e ela falava, sempre pergunto, sempre me interesso pelo negócio do meu cliente, como é que tá as coisas? Tá vendendo? Como é que tá saindo? A fotografia tá ajudando? Porque se não tiver, a gente vai alinhando, vai vendo o que pode melhorar. E ela falou, não tá indo tão bem quanto eu quero, mas eu tô vendo que eu tenho isso mais de ser mais esportista e tudo mais, e eu nunca pensei em investir em questão de roupas fitness. E eu conheço muito cliente, eu tenho muitas amigas, pessoal lá na academia, eles sempre me perguntam, quando que eu vou começar a vender? E aí, o que ela fez? Ela pegou, e a partir desse ano, ela começou a investir em roupas fitness, fechou com uma marca, começou a investir, e tá indo super bem. Então, respondendo a tua pergunta, ela pegou algo que era a essência dela, porque ela é altamente ativa, saudável, gosta de treinar, não falta um dia, treina de segunda a segunda, e usou isso a favor dela. Uau. Como isso dá para refletir na estética também, né? Porque a estética tem vários ramos e às vezes a pessoa fica focada no que mais dá dinheiro, né? Que na verdade, para mim, o que dá dinheiro é o que a gente faz bem feito. Uma hora a gente consegue, ao invés de focar no que ela gosta, no que vai fazer sentido pra ela. A questão também moda plus size, que antigamente era tão banalizada, e hoje muita gente ganha, temos ali inúmeras lojas voltadas para Alguém esse teve público. que começar, né? Sim, não, é uma cliente, é a dona que teve problemas em encontrar números do tamanho dela, falar, poxa, se eu tenho esse problema, muitas pessoas se identificam como vai ter esse problema também. Então, ela identificou uma oportunidade na necessidade dela e colocou em prática. E ali tem uma coisa muito importante que é assim, a gente falou antes, cara, você tem que ser quem você é, importante ser você mesmo. Mas cabe uma reflexão para ver se o público com quem você está tentando se comunicar, ele compra quem você é. Então, olha que lição importante de posicionamento. Ela estava vendendo, essa empreendedora que você falou, ela estava vendendo um produto no qual ela provavelmente não acreditava, porque ela não usava aquele tipo de roupa. E o fato dela começar a trabalhar com uma coisa que ela acredita e usa, fez com que as pessoas enxergassem aquele produto e vissem uma coerência entre a marca e a entrega dela. Sim, eles se identificavam, como você falou, ela quase não utilizava. Porque o pessoal que é mais esportista está sempre leg, praticamente ele 100% E hoje em dia né? tá na moda a gente usar legging com blazer, então fica ainda mais fácil pra galera não precisar Eu tenho um cliente, Ilhota, que identificou esse público para mostrar, e a gente fez campanha ano passado para mostrar. Eles começaram a desenvolver legs com cortes mais refinados, cortes mais saindo da parte esportiva e entrando mais para cortes mais clássicos, para mostrar para o cliente, você pode usar tanto na academia, quanto para ir para o shopping, quanto para ir para trabalhar, com uma bota, com um blazer.
fala, eu não vou perder esse cliente. Posso mostrar que ele pode usar meu produto em outros ambientes também. E aí, como é que faz, né, quando a gente descobre isso, Matheus? Essa vai para você. Quando a gente descobre que nem essa empreendedora, né? Eu tô falando com um público que eu não me identifico, mas eu quero mudar agora. Eu ouvi esse podcast, tive um insight, falei assim, nossa, tudo que eles estão falando faz sentido, mas o meu público é eu gosto de outra coisa. Você acha que... Pergunta para os dois, na verdade. Na imagem pessoal e no... Meto louco e faço uma reviravolta, um rebranding de marca pessoal, de marca. Vou com calma. Não tem receita. Isso me faz lembrar, assim, tem um livro bem interessante que... Eu não vou lembrar o nome dele, mas ele fala sobre um conceito chamado Oceano Azul. Então, ele traz ali um paralelo. O Oceano Vermelho, um mar sangrento, onde... trazendo aqui para nossa realidade, tem uma briga por preço, tem uma concorrência alta, tem pouca demanda porque todo mundo já está tentando atingir. Muitas vezes, quando a pessoa se depara numa situação que ela não está tendo performance na empresa, é porque ela está nesse oceano vermelho. Então, o que ela precisa fazer? Ela precisa achar um oceano azul. Quando você encontra um produto e você se especializa nele, muitas vezes você acaba navegando para um nicho, que você vai ter pouca concorrência, ou na verdade assim, até vão ter pessoas fazendo aquilo ali, mas elas não vão fazer tão bem quanto você. E aí é nesse momento que você se destaca. Então, se eu quiser mudar o que eu estou fazendo hoje, eu não posso mudar para uma outra coisa que vai ser ruim igual. Eu preciso achar meu oceano azul. Por exemplo, tem clínicas que faz depilação a laser, faz a parte de estética facial, a parte de estética corporal, faz massagem, manicure, pedicure e cabelo. Cílios, capilar, aí vai, né? E ainda dá um beijinho na testa. Então, terapia. Quem faz muita coisa, a percepção que a gente tem é que não vai fazer bem. Agora, se você se especializar numa coisa que você gosta e você vive aquilo, por exemplo, eu sou especialista em estética facial, eu vou fazer isso muito melhor do que os meus concorrentes, porque o meu posicionamento vai ser só para aquilo. A minha rede social vai ter antes e depois só desse produto. As pessoas vão me recomendar, eu vou gastar mais tempo nisso, e aí eu vou criar uma barreira de mercado, que é a percepção de valor do cliente. Então, quem vocês confiariam mais para tirar uma foto? Um profissional que é especializado em retratos corporativos ou no Juquinha que tira foto de casamento, evento, corporativo, cachorro... Produto. É claro a resposta. Então, isso que eu diria... O que eu diria é isso. Cria um oceano azul, entra nele e foca. Muitas vezes, você não está vendendo o suficiente na sua empresa porque você não consegue transmitir o seu posicionamento para o cliente porque, de fato, ele ainda não existe. Então, não tem como a gente ser bom em tudo ao mesmo tempo. Salvo engano. Se alguém for, avisa a gente qual que é o segredo. Mas aí, eu volto à minha pergunta. Você acha que... Depois eu vou perguntar para você também, Joe. Daí, na questão da imagem pessoal. Você acha que a mudança ela tem que ser brusca ou ela tem que ser... gradativa? Obrigada. Depende do seu nível de urgência. O que a gente geralmente quer é começar a mudar antes de ser uma questão de vida ou morte. Então, se você já achou um caminho, você não precisa largar tudo que você já está fazendo, mas comece a se especializar. E um bom começo pode ser, cara, você realmente comunicar para as pessoas o que você quer a partir de agora, o que você vai fazer. Por exemplo, Joe, imagino que quando você começou a fazer retratos corporativos, você não parou de fazer todo o resto. Não. Então, acho que até é um bom caminho para a gente analisar essa transição. Não, bom, que eu posso complementar do que ele já falou praticamente tudo ali. Eu acredito que como eu fiz, é estudar bem a área que você quer entrar. Então, na parte do retrato, era uma área que eu queria muito adentrar ali. Então, estudar o mercado, estudar quem eu poderia estar atendendo, aonde eu poderia estar enxergando a necessidade desses profissionais. Então, eu realmente olhava, entrava no Instagram, por Instagram de vários outros profissionais, analisava as fotos deles
Então, eu falei, olha, mas peraí, eu acho que dá pra dar uma melhorada. Não, esse daqui tá... Se fosse, Instagram tá derrubado ali. Então, eu entrava em contato com esse cliente. Ele olha, eu verifiquei, gostei do seu produto, gostei do seu serviço aqui e tudo mais, mas eu acho que a sua fotografia a gente consegue trazer algo melhor, trazer a essência, quem é você realmente ali para o seu cliente ou para o seu serviço. Era essa a minha abordagem. Claro, estudando também arquétipos, estudando a iluminação para retratos corporativos, posicionamento, direção, que é diferenciado para um ensaio pessoal. Se você não busca um profissional realmente voltado para isso, você vai pegar fotógrafos que atende todo o resto, que vai confundir um ensaio corporativo com um ensaio pessoal. Meu Deus, esse é aquela foto de 15 anos pra você fazer um... Sim, e o que mais me acontece sempre são clientes que chegam buscando retrato corporativo, mas ali no meio ele se perde e entra no ensaio pessoal. E aí eu tenho que relembrar ele. Volta. Uhum. Então, um bom profissional tem que ter esse feeling também, porque senão você acaba se perdendo. Então, a minha dica é, estudem bastante a área que você quer, estudem ali, estude a possibilidade de você se diferenciar também, porque o mercado, ele, como está crescendo, vem se saturando também. Então, hoje, a gente vê muitos fotógrafos falando, quase todo mundo faz retrato corporativo também. Então, como se diferenciar desse pessoal? Então, talvez um atendimento, talvez uma direção. Então, eu busco mais a questão da direção. Então, ter uma direção mais orgânica e me distanciar um pouco dos trejeitos de outros fotógrafos. Então, essa é a minha dica. E na questão da imagem, eu posso chegar pro meu fotógrafo, vamos supor, essa mesma pessoa aí que a gente tá falando que quer focar no facial, né? Posso chegar e falar, Joe, eu tava numa área totalmente misturada para tudo e agora eu quero construir uma imagem nova facial. É possível a gente fazer essa construção aos poucos? E mudando as fotos, e mudando as poses? Como é que é isso quando eu quero falar com um diretor, assim, de imagem? Olha, é possível sim. Eu acho que não tem problema nenhum você mudar radicalmente. A questão da imagem, principalmente das Às suas vezes fotos. pode ser o primeiro passo, né? Você Eu acho mudar a imagem. Sim, eu acho que até esse choque é positivo. Sabe? Olha aí, galera. É um choque, é um marketing positivo, um choque positivo, que aí você chama bem a atenção. E se torna verdade, né? Acho que até colocou pro ali, seu agora- inconsciente. Como é que você se sentiu, assim, depois de tirar as fotos? Você não precisa assim, pô, agora eu sou É, isso aí. patrão. Gente, se eu puder dar uma dica para vocês, assim, é uma experiência que você genuinamente se olha. Então, eu conheci até bonito falar, porque a gente se vê no espelho todo dia, se vê nas câmeras, mas a gente nunca para se olhar. E você tirar ali uma foto numa posição que você quer estar, né? Muitas vezes essa posição ela já existe, só que você não enxerga ela. Se colocar um terno, se é um professor, se colocar ali uma roupa que você gosta, uma roupa bonita, tirar uma foto e se retratar naquele momento ali, ele torna verdade coisas que muitas vezes a gente não se permite sentir. Então, isso com certeza faz toda a diferença. Eu concordo com ele, tem que ser logo. Vai mudar seu posicionamento, cara, pega as fotos novas e já começa logo. Você Que está você pronto vai para atrair se as olhar? pessoas que você quer Caraca, atingir. Você mesmo. E é engraçado que essa experiência, na verdade, é uma experiência, ela é compartilhada. Porque eu, fotógrafo, muitas vezes, fazendo um ensaio de um cliente, eu me coloco no lugar dele e ali na hora até o cenário, a fotografia fala, nossa, tipo, eu ficaria muito legal nessa foto também. Você já foi fotografado, Joe? Eu já. Ah, senão a gente vai fazer essa troca, né? Tô curioso. Mas estou precisando renovar. Tem que viver o famoso skin in the game, né? Eu acho que pelo menos ali, uma vez a cada 6 meses, você tem que estar com fotos novas ali. Ótimo, isso que eu ia te perguntar. De quanto em quanto tempo você acha que uma pessoa tem que... Precisa fazer toda semana, precisa fazer todo dia, precisa fazer uma vez no ano, a cada 5 anos? Mas pode fazer toda semana, me chamando é melhor ainda. Vai subir o LTV. Vamos criar uns planos já, né? De fidelidade. O meu barbeiro hoje falou que tem um plano de fidelidade, pacote de cabeça. Você pode cortar quantas vezes você quiser. Pode vir todos os dias aqui. Então, uma foto tem que fazer também. Você pode Exato. fotografar todos os dias. Fotografa o seu humor aqui.
Eu não, pra Então, mim, o não. mínimo, vamos lá, um mínimo, assim. Eu acho que você vai postar ali no Instagram, também não dá para você colocar 6 fotos legais e depois voltar para foto do Moto G3, né? E também não dá pra todas essas fotos do ano inteiro você tá com 3 looks, né? Tem esse pensamento também. Eu acho que depende muito da área que você atua. Então, se você vai precisar de material para utilização de imagem ali, como fosse banco de imagens próprio, para diversas artes que você vai estar criando. Então, aí seria interessante você fazer ali, dependendo da necessidade, fazer ali a cada 3 meses, 6 meses. Ali, não, eu não necessito de tanto. Então, uma vez ao ano. Ah, se sentiu, olha, tô mudando. Ah, a dieta tá indo legal, mudei o cabelo. Tô com uma nova estratégia, quero passar isso na imagem. Sim, tô com um novo produto, um novo serviço. E não entra também só a questão da foto corporativa, mas também a foto publicitária também. É verdade, Você tá né? com um novo serviço. Qual que é a diferença da foto corporativa publicitária, por exemplo, para mim? A foto corporativa ali, mais o retrato corporativo, tem um fator humano. Então, você vai vender você. Uhum. A publicitária, você pode estar vendendo um serviço, um produto, demonstrando a implementação do sistema ou um novo ambiente. E às vezes a profissional ali, ela comprou uma máquina caríssima de 300 mil reais, né? Pode fazer procedimentos novos. Cara, você pagou bem caro, deixa as pessoas saberem que você tá com... Sim, que você E tem deixa esse novo saber, serviço. valorizando, né, o preço daquilo. Porque daí você vai lá, gasta 300 mil num equipamento, e tira uma foto, uma selfie com o equipamento, e é isso aí, viu? Não justifica o seu valor. Interessante. Então, você tiver uma prova fotográfica ali, olha, gente, estou cobrando isso, mas olha o equipamento que a gente tem, Mas que é muda o a top de visão, linha. muda a visão da gente, dependendo da foto, né? É muito bom. E eu vejo assim que agora, como audiência, tem pessoas que eu sigo na internet, eu acho muito legal esses registros para você acompanhar a evolução da pessoa. Então, por exemplo, eu espero que daqui a uns anos, quando a gente for agendar as próximas fotos, eu vou estar com uma camiseta, uma calça tipo Steve Jobs e um Patek Philippe no braço. O óculos redondo a gente consegue pra você. Com certeza. Então, assim, eu acho que é legal para as pessoas também verem a fase que você está na sua empresa. Talvez você vai começar de um jeito, daqui a pouco você mudou. As mulheres têm muito essa questão de mudar o cabelo, mudar o corte. Então, o retrato tem que acompanhar porque vai gerando identificação. E quem te segue há mais tempo é até uma forma de acompanhar a sua história. A sua evolução, né? Isso é muito interessante. É isso que eu ia dizer, conta uma história, né? Por exemplo, às vezes você tá no início e quer mostrar mais autoridade. Daqui a pouco, eu vou falar na visão de mulher e clínica. Poxa, sei lá, virei mãe, comecei na minha própria rede social, ter um olhar diferente, falar uma linguagem diferente. Às vezes aquela foto muito, num tom mais escuro, muito sombreado, com uma pose mais séria, já não condiz com a minha verdade. Então você vai lá e troca. E se a gente parar para pensar, o investimento ele não é alto de uma fotografia bem feita. Igual você falou, compara a quantidade de produtos, de equipamentos que você compra no mercado e o quanto isso vai te fazer ser valorizado. Pô, você vai guardando ali, daqui 3 meses faz foto, guarda de novo, daqui 3 meses faz foto, liga pro Joe, faz foto. Nossa, até para agência de tráfego, às vezes é difícil. Você vai fazer ali um criativo, um anúncio, você não tem uma se você não tiver fotos boas da pessoa, cara, você vai pegar ali uma foto do banco de imagens, você vai estar igual a todo mundo. Então, você apresentar bem faz a diferença. Eu já tive a experiência de encontrar 2 clientes utilizando a mesma foto. Uau. Coisa mais comum, tá? A gente que trabalha com marketing, tráfego. Eu acho ela Imagino que vocês já devem ter visto. Então é estratégico até para dar ROI. Gente, eu acreditem, a gente já passou de 1 hora papeando aqui. Nossa, sério? Aham, viu? Não foi tão ruim, né? Não, foi Tá ótimo. mais né? calmo? Então vamos fazer mais 1 hora agora? Agora mais informal. Agora desce a esposa, desce a Flávia, desce ali o Pedro. Vamos todo mundo sentar aqui e conversar. Joe, pra quem quer te conhecer mais, qual que é seu Instagram? Como é que a pessoa pode entrar em contato com você? Manda aí pra gente. Quem quer conhecer um pouco mais do estúdio e quem é o Joe Oliveira, eu sou bem receptivo, manda uma mensagem lá, a gente conversa. Sem compromisso nenhum, não precisa nem fechar ensaio. Pede uma dica lá pro Joe. Pede uma dica também, pessoal. Adoro falar sobre fotografia, sobre empreendedorismo também. Quero ver você nos stories, hein? Opa, Dando dica. com certeza. Pode ir lá no @estúdio com Joe Oliveira.
Vamos Ali- colocar na telinha aqui também, a gente sempre perfeito. coloca. Ali, pessoal, já também tem um linkzinho pro WhatsApp ali também. Manda um oi ali, dá um toque ali que vai ser super bem recebido. Perfeito. Já vimos que realmente receptivo o Joe é E muito. aí, quem quiser vir conhecer o estúdio também, sem compromisso nenhum, o pessoal tá convidado. Eu já Onde tive fica? clientes que... Hã? Qual cidade? Fica em Itajaí ali, na rua São Cristóvão, pessoal. 138 ali, bem aconchegante, ele vai ser recebido com super café. Ah, isso que eu ia Café bom, perguntar, se nossa, tinha né? cafezinho. Café é Café bom bom, mesmo, Matheus? Então Tá tá. aprovado. eu bebo Ó, o bastante Matheus é café. chato. O Matheus é dos café premium. Se ele falou que é bom, é A gente- porque é bom. Outra coisa que a gente já se identificou, então. Eu também sou um cara meio seleto nos cafés. Bom, agora eu vou ter que ir lá, né? No estúdio, conhecer, tomar um café, Por favor, tirar por minhas fotos. E qual é o teu Instagram pra gente ver essas fotos novas? Depois que eu postar, vai estar lá, @daniele.serral. Vou sempre escrever aqui, porque a gente inventou uns nomes difíceis, né, Matheus? E antes do Matheus falar o dele, já vou deixar bem claro que vocês têm que se inscrever nesse canal, que ainda não é inscrito. inscreve. Senão 7 anos de azar, Sem bater meta. vai que dá certo, né? Meus seguidores, se estiverem me olhando, também se inscrevam no canal, pessoal. Exatamente. E galera que já segue a Uno, segue o Joe. E pra quem quer bater meta, Matheus, quem que tem que seguir? @bloodorn.mateus, só de entrar lá, seu faturamento já aumenta em 10%. Opa, Tá comprovado. Joe, muito obrigado pelo seu tempo. Espero que a gente tenha... Acho que ficou ainda um monte de assunto pra gente falar aqui na minha lista, mas tá tudo certo, seu sinal que a gente pode se falar de novo. Obrigado pelo seu tempo. Eu adorei. Quem assistiu até aqui, muito obrigada. obrigado a vocês, pessoal, pelo convite. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.